Chegamos na aula 9, né? Vimos muita informação em pouco tempo e se tiver algo que eu quero que você fique para a sua vida desse curso, nós resumimos agora na aula 9. Na aula 9 nós temos os principais princípios resumidos da observação, interpretação e aplicação do texto bíblico para você usar na sua vida. Então preste bem atenção nessa aula, vai ser uma aula curta, mas importante porque estamos resumindo os pontos principais desse primeiro curso de como ler e entender a Bíblia. Lembrando que nós temos um segundo curso que avança um pouco os conceitos que nós vimos nesse curso, que é como ler e entender a Bíblia, parte 2. Então todos vocês são convidados para participar desse segundo curso. Então para concluir, temos mais uma aula, depois dessa que será uma aula prática, mas a aula agora será os pontos principais da observação, interpretação e aplicação. Então, observação. Quando você estiver começando o seu estudo, você selecionou a sua passagem. Você vai ler aquela passagem várias vezes. Você vai agir como se estivesse lendo o trecho pela primeira vez em sua vida, tirando preconceitos e ideias que você já tem sobre aquele texto. Observe todos os fatos e faça as perguntas ao texto. Lembra com o seu caderninho anotando as respostas. Quem escreveu aquele texto ou aquele livro? Para quem foi? Quem é o autor e quem era o receptor, quem era o público-alvo daquele texto. Por que ela foi escrita? Quais foram as razões, as motivações que talvez levaram o autor a escrever? Aonde eles estão? Em quais são as circunstâncias que está acontecendo aí ao redor deles naquele momento? Eles estão indo para algum lugar? Para onde eles estão indo? De onde eles estão vindo? Qual o relacionamento entre o autor e o recipiente? Quando tudo aconteceu? Qual foi a época, histórico, o contexto bíblico aí desse texto que você está vendo? O que é que veio antes? O que é que antecedeu os acontecimentos daquele texto? E o que é que vai acontecer depois? Então é um cuidado especial com o antes e o depois para interpretar aquele texto principal. Segundo passo. Interpretação. Então você observou, você fez anotações no seu caderno, você começou a procurar respostas em recursos que você tem, como comentários, chave bíblica, enciclopédia, pesquisas online. Então você começou a juntar as respostas para aquelas perguntas da observação. E agora você vai analisar a passagem como um detetive. O que o autor queria que seus ouvintes ou leitores entendessem? Então você começa a ler o texto e fazer as respostas a essas perguntas. Por que o autor incluiu o trecho aqui nesse lugar? Tem alguma coisa especial do posicionamento, da forma que ele escreveu? O que essa passagem tem a ver com o que vem antes e depois? E outras partes do livro, da Bíblia? Então é bom ter uma ideia geral daquele contexto. Idealmente, se você estiver estudando a passagem, é ler o livro todo, né? Para você ter uma ideia da sequência de fatos que levaram até aquela passagem que você está lendo. Como é que essa passagem é relevante para a minha vida? Então você começa já a entrar na parte de aplicação, fazendo as perguntas, como é que aquele texto que o autor estava dando para os ouvintes da época, como é que ele pode ser aplicado, qual é a relevância que ele tem para a minha vida. E chegamos nos princípios de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembre-se disso, não há contradição. A Bíblia, alguns trechos da Bíblia vai iluminar, trazer mais informações a outros trechos que talvez tragam dúvidas. Pesquise os vários significados de uma mesma palavra. Use um dicionário bíblico, uma chave bíblica. A gente vai listar aqui embaixo do curso, na página, para que você possa começar a criar sua própria biblioteca de recursos para quando estiver estudando a Bíblia. Contexto. Palavras só têm sentido dentro do seu contexto. Essa talvez seja a parte-chave que muitas pessoas esquecem nos dias de hoje. Contexto é uma das partes principais para você entender uma palavra ou um versículo bíblico. Estude a história e a cultura da época para entender a passagem. Então, o contexto histórico e cultural, ele vai iluminar, né, as nossas mentes modernas para entender o texto bíblico de forma mais clara e poder, então, fazer uma aplicação que não contradiz o que a Bíblia quer ensinar. Passo 3. Aplicação. A aplicação deve afetar o nosso dia a dia. O estudo da Bíblia sem aplicação é como um carro sem pneus. Não tem utilidade.
Então vamos ver quais são as perguntas que nós faremos ao texto para poder então tirar uma aplicação para colocar em prática na nossa vida e também compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Há um mandamento nesse texto que eu devo obedecer? Há um exemplo que deve ser seguido? Há um pecado que precisa ser evitado? Há algo pelo qual devo agradecer a Deus? Há uma promessa a receber? Há uma bênção a desfrutar? Há um fracasso do qual posso aprender? Há uma atitude a incorporar em minha vida? Há uma verdade a praticar? Então eu quero que você, quando separar o tempo para estudar a passagem que você quer estudar e entender melhor, leve essas perguntas de observação, interpretação e aplicação junto com você, porque você vai começar a responder elas para ter uma direção nos seus estudos. E você vai começar a anotar tudo no seu caderno e assim poder reler e ter uma ideia bem fundamentada do que um texto bíblico quer dizer, não só para aquela época, mas também para aplicar na sua vida.